Amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Nós somos o canal EBD Views Teologia Visual, cuja proposta é um tipo de ensino mais voltado para a aplicação da metodologia de gráficos, de diagramas, de ilustrações, para que assim possa favorecer, melhorar, facilitar o processo ensino-aprendizagem, tá bom? Então continue conosco, compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas para o nosso canal, indique, tá bom? Esse trabalho que é feito com muito carinho, com muita dedicação para a obra do Senhor. Sabemos que há vários irmãos também com propostas, e nós procuramos fazer alguma coisa assim diferente como os demais, para tentar ajudar também aos demais irmãos, ok? Meus amados, nós vamos mostrar aqui para vocês a lição com a qual nós vamos falar nesta oportunidade. Você sabe que nós estamos estudando o segundo trimestre de 2022, que tem esse título: Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ok? E aí, nós temos a lição, chegamos então na lição de número 6, que tem este título: Expressando palavras honestas, tá bom? No nosso texto áureo, vou mostrar aqui para os irmãos, fazer a transição aqui para os irmãos acompanharem. O nosso texto áureo diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37. E a verdade prática diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não tem condições de cumprir. Glória a Deus. E aí, meus amados, nós temos também o nosso gráfico esboço, como sempre tenho dito para os irmãos. Esse gráfico esboço você pode imprimir ele grande, você pode reproduzir, tá bom, irmãos? Eu tenho visto irmãos aí, os irmãos mandam fotos, desse trabalho, desse gráfico, eles se baseiam nesse gráfico e reproduz ele num quadro branco, por exemplo, É muito interessante isso, porque, como eu sempre digo, ele tem um esboço, ele tem a panorâmica da lição, tá? Título da lição, texto áureo, verdade prática, tópico 1, 2 e 3, onde no tópico 1 você tem: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Aí tem lei do juramento, propósito da lei do juramento: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Tópico 2, nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Como deve ser o nosso falar, um sim e não na vida de Paulo. O que passa disso de procedência maligna, ok? O tópico 3, honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade, é possível ser honesto nesse mundo com nossas palavras? E o último ponto, dando testemunho, tá bom? Então você pode utilizar, não tem problema, graças a Deus os irmãos têm feito isso e tem sido uma bênção, tá bom? Meus queridos, antes de entrar na lição propriamente dita, eu gostaria de mostrar esse diagrama que fiz para ajudar melhor nessa questão, porque na nossa lição aqui, a palavra-chave dessa lição é palavra, ok? Então vamos fazer aqui um breve resumo do que é palavra nas suas expressões, nas suas várias expressões. Então você tem aí, por exemplo, palavra como vocábulo, como sílaba, como expressão fonética. Você tem aí palavra como comunicação, como um tipo de linguagem, porque também existe a linguagem visual. Aliás, se diz até que os alfabetos eles foram criados a partir de imagens de animais, de objetos,
Então a imagem é uma linguagem bem antiga, né? A imagem é uma linguagem bem antiga que originou, né, esses alfabetos. Aliás, tem letras de alguns alfabetos que eles lembram algum tipo de objeto ou algum tipo de animal. Então, essa é a palavra como expressão fonética, a palavra também como expressão gráfica, porque uma coisa é a oralidade, o que nós estamos falando aqui, né, via oral, a outra coisa é o que nós estamos mostrando aqui para vocês de maneira gráfica. Esse grafismo, ele só mudou de tecnologia, porque hoje nós temos computador, programas, mas também naquela época você poderia escrever, né, em papiros, em vários outros suportes, né? Isso também é palavra, né? Isso também é palavra. Mas a palavra também, ela é uma afirmação, ela é uma declaração. Veja, nós estamos aqui meio que usando aquilo que chama de metalinguagem, né? Porque nós estamos falando da própria palavra. Então, estamos fazendo uma afirmação da própria palavra. Estamos fazendo uma declaração da própria palavra, ok? E, via de regra, tudo isso deveria ser baseado na verdade. Na verdade, né? Quando Deus escreveu os 10 mandamentos e mandou que Moisés escrevesse a lei, inspirou Moisés a escrever a lei, você tem ali uma expressão da verdade. Porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Não há mentira no Deus que nós servimos. Então, isso é para você entender que as palavras têm peso, especialmente quando nós chegamos aqui nesse último ponto que fala sobre a palavra enquanto juramento, enquanto promessa, tá bom? Claro que nós vamos estudar aqui a questão desse juramento e dessa promessa como algo que vai além do que está escrito em documentos, além de formalizações, porque eu posso muito bem fazer juramentos, né? E tem pessoas, né? A Bíblia mostra também, jurar pelos céus, ou seja, você fazer gestos, né? Isso são externalidades dessa questão do juramento, mas isso não tem nenhum tipo de valor se não for precedido da verdade. Então, a palavra aqui, a palavra-chave também que acompanha a palavra é a verdade. Deveria ser a verdade, né? Eu digo deveria porque, infelizmente, há muitos que não andam na verdade. Ok, irmãos? E se você andar na verdade, tanto faz juramento, tanto faz promessa, mas você sabe que aquilo que você fala enquanto palavra, e está ali, ó, pode ser escrita, pode ser verbalizada, pode ser como uma forma de expressar, tá bom? Uma afirmação, uma declaração, mas ela vai ser cumprida porque você está exatamente falando daquilo que é verdadeiro, tá bom, irmãos? Então esse ponto aqui eu considero um ponto importante. Professor, baixe esse gráfico, explique melhor do que o que nós estamos explicando aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te dar muita inspiração, né, para você fazer esse trabalho, ok, irmãos? E aí nós temos aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto diz o seguinte: não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, né? O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o mesmo peso da verdade. Foi o que nós acabamos de falar, né? Então, o que Deus fez, o que Deus falou por meio da lei, era a verdade, tá? Continua sendo verdade.
não tem como base a mentira, porque o nosso Deus é santo, porque o Deus que nós servimos é sério, tá bom? Então, não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Então, o nosso comentarista, ele faz alusão aqui ao dicionário bíblico do Wycliffe, quando ele fala da lei mosaica, que enfatiza a natureza obrigatória, tá, dos juramentos. E esta obrigatoriedade, irmãos, ela só existe por causa da nossa fabilidade, da nossa falha, da nossa pecaminosidade, no sentido de falar coisas, de prometer coisas e não cumprirmos, tá? Então, por isso que essa obrigatoriedade da lei. Mas uma coisa, professor, que nós devemos aprender, ensinar nesse trimestre, em tudo isso que Jesus está falando, é uma outra palavrinha-chave muito importante chamada espiritualidade. Então, você pode dizer, de certa forma, que a lei exigia uma coisa, obrigatoriedade. Mas na graça, você tem algo chamado espiritualidade, que é exatamente o Espírito Santo fazendo valer as palavras da lei de uma forma mais correta, de uma forma mais verdadeira. É isso que precisa ser abordado. Então, sobre esse prisma, quando você vê Jesus dizendo que não se deve jurar nem pelos céus, nem pela terra, exatamente pelo motivo de que Deus, através do profeta Isaías, fala sobre isso, né? Os céus é o local do trono de Deus, vamos colocar assim. E a terra é o estrado dos seus pés. Tá? Então, Isaías 66:1 fala sobre isso. O céu como o trono de Deus e a terra o estrado dos seus pés, né? O local onde ele repousa os seus pés, digamos assim, de maneira simbólica, mas sendo verdadeira, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é tremendo, ele é altíssimo. Então, quando eles juravam pelo céu, porque, segundo alguns estudiosos, inclusive o comentário do Kinner, ele fala sobre isso, né? Que havia necessidade de os juramentos serem feitos em nome de uma divindade para dar uma certa validação àquele juramento, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas juravam pelo céu, juravam pela terra, somente para conseguir os seus intentos, mas no íntimo não havia a verdade no sentido de cumprimento daquilo pelo qual eles juraram. Então essa é a realidade, né? Quanto o propósito da lei do juramento era esse, era benéfico, consistia em descobrir a verdade, era um apelo para que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o juiz, né? Onipotente, onisciente, que conhecia todas as coisas, que revelava o íntimo de cada um. Então esse era o propósito, né? Mas é claro que com o tempo essas coisas elas foram se tornando mais mecânicas, não havia espiritualidade nisso, especialmente porque, como diz, acredito que é o Champlin, ele fala sobre isso, sobre aquilo que Jesus condena. Ele diz mais ou menos assim com essas palavras: Cristo proíbe o espírito imprudente e orgulhoso com que se faziam grandiosas, mas falsas declarações em nome de Deus, né? Em nome do lugar onde Deus habita, os céus,
ou em nome de algum lugar associado ao seu nome, por exemplo, o Templo de Jerusalém, né? E é interessante que ele complementa dizendo que Deus não é obrigado a apoiar esses juramentos imprudentes. E o homem santo não pode esperar que Deus o faça, né? Então, o emprego do nome de Deus, utilizar, portanto, o nome de Deus, é por isso que Jesus enfatiza isso daqui, se torna uma profanação. Meus irmãos, tomemos cuidado em relação a isso. É algo que tem acontecido muito no meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus. Porque aquele mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, isso é muito verdadeiro. Porque eu não posso usar o nome de Deus para as minhas negociatas, para os meus acordos, para os meus juramentos, se eu não tenho intenção de cumpri-los. Esse é o problema que tem acontecido. Eu não posso fazer isso, é por isso que Jesus condenou essa ideia de jurar pelo céu e pela terra, sendo que a pessoa não vai cumprir, e isso, portanto, se configura em uma profanação, uma blasfêmia ao nome do Senhor, que é santo, que é santo. Então nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para os irmãos. Esse também é um outro pequeno gráfico que fizemos em forma de diálogo, né? Que está, como a gente pode colocar aqui, entre esses dois tópicos, tá bom, irmão? Você pode apresentar ele entre esses dois tópicos, embora ele esteja abrangendo aí todos os tópicos, tá? Primeiro porque fala sobre o que é o juramento, né? Então, tá ali a irmãzinha pergunta o que é o juramento? E ela mesma responde. É uma solene confirmação, né? Confirmação, que dá mais ou menos naquilo que a gente estava falando lá atrás sobre a questão da palavra. É uma afirmação, é uma confirmação, em apoio a uma declaração ou a uma promessa, tá? Reforçada por um apelo a Deus. Aqui mora o problema, aquilo que eu estava falando para os irmãos. Porque se nós invocamos o nome de Deus para um determinado juramento, mas nós não cumprimos, então há um problema, há uma profanação, tá? Então é uma promessa reforçada por um apelo a Deus, a alguma coisa sagrada, ou alguma elevada autoridade, ou alguma testemunha, né? Então os nossos estudiosos aqui, intelectuais, que escrevem essas lições, eles também enfatizam que o que os fariseus faziam, né, naquela época, era exatamente isso, ou seja, o juramento no nome de Deus, em detrimento dessas outras coisas, era mais levado em consideração do que as demais coisas. Mas o que Deus queria, o que Jesus queria, era que o falar fosse verdadeiro. Por mais que a promessa, que o juramento fosse, digamos, relacionado a Jerusalém, relacionado a alguma outra coisa, né? Então é como se alguns estudiosos dizem que esses fariseus não levavam em consideração os julgamentos tidos como menores. Então, poderia cumprir ou não cumprir, tá? Claro que isso gera um problema, porque a nossa palavra, ela precisa ser cumprida, independente de a quem você está fazendo a promessa. Então, precisa ser cumprida, tá? O outro personagem aí do nosso quadrinho pergunta o seguinte: por que nós juramos? Nós juramos para validar o que nós falamos, né? Para valorizar, para dar um valor
naquilo que nós falamos. Outro ponto, para mostrar que há palavras são questões sérias, como nós falamos ali. E a Bíblia diz sobre isso, né? Que há poder nas nossas palavras. Então, pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado. Não se esqueça que tem um livro, eu não quero dizer que isso seja literal, mas se nós temos uma tecnologia avançadíssima aqui, por que que o céu também não teria uma tecnologia avançadíssima para registrar aquilo que nós falamos? Então, tudo que nós falamos, as palavras que nós falamos, os juramentos que fazemos, estão registrados, né, nos registros celestiais, tá bom? Por que nós juramos também? Para evitar a mentira e o engano. É claro que o juramento ou as nossas palavras precisa vir de um coração sincero. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, então uma pessoa que mente o tempo todo, o coração dessa pessoa está cheio de mentira. Então, irmãos, precisamos levar em conta aquilo que está no nosso interior, né? Lembrando que o crente não deve andar em mentira, e sim na verdade. Lembre-se que uma das armas da nossa batalha, as armaduras espirituais que Paulo fala em Efésios 6, uma delas é o cinturão da verdade, exatamente para combater a mentira, para combater o engano. O engano em nós, o auto-engano, que é isso que é talvez um dos problemas mais complicados na nossa constituição humana. Porque nós muitas vezes enganamos a nós mesmos. Isso é fato. Nós nos enganamos. Por isso que às vezes, irmãos, nós precisamos daquele choque de realidade. Porque estamos de repente indo em um caminho, certo? Vamos colocar aqui o exemplo de Davi, que estava indo naquele caminho do adultério. Já passaram-se quase um ano, a criança já estava nascendo, e ele não corrigia esta situação até que veio o profeta e chocou ele. Ou seja, a quem estava querendo enganar, né? Não tem como. Um outro exemplo que eu falo de auto-engano é daquele profeta que Deus manda ele ir para Nínive, mas ele vai para Tarsis. Até que Deus novamente dá esse choque de realidade, sabe? Ele reconhece que a tempestade e tudo que estava acontecendo era por causa dele mesmo. Até chegar ao ponto de tomar a decisão de ser lançado no mar para que a tempestade se acalmasse. E quando fazem isso, a tempestade se acalma e Deus vai tratar então com Jonas de maneira poderosa, preservando ele no ventre do peixe. Ele ora ao Senhor agora com sinceridade. Esse é o grande problema nosso, né, irmãos? Achamos que Deus não está vendo as coisas, né? E Deus vai, sabe? Você se lembra quando você era criança? Mais os homens, né? As mulheres não. Mas quando você estava ali empinando pipa, não é? Papagaio, como alguns chamam. Em Fortaleza é a raia, ainda me lembro. Então você, à medida que o vento vai batendo naquele objetozinho lá, você vai soltando, dando corda para que o vento leve. Às vezes Deus faz assim também conosco, até chegar a hora do choque, né? De realidade. E aí a outra jovenzinha que está um pouco triste, ela pergunta assim: por que pessoas não cumprem o que dizem? E aí colocamos aí:
insinceridade, ou seja, a pessoa não é sincera, a pessoa não é verdadeira, a pessoa não é honesta, por isso que age de maneira insincera ou sem a sinceridade verdadeira. Outro ponto, incapacidade. Às vezes a pessoa diz que vai cumprir uma coisa, mas ela não tem condições de cumprir, né? A gente precisa entender, irmãos, os nossos limites, né? Outra coisa é a imprudência, né? E até temos um caso na Bíblia de alguém que fez um juramento imprudente, né? Que até hoje se discute se ele entregou ou não a filha dele, né? Porque fez um voto, um juramento imprudente, tá? Outro motivo pelo qual não cumpre é a questão da imprevisibilidade, que é exatamente, ou pelo menos eu entendo assim, algo parecido com o que aconteceu com Paulo, quando prometeu, mas não pôde, que é o segundo subitem, né? Quando fala sobre isso, o sim e o não na vida de Paulo. Ou seja, houve uma imprevisibilidade, né? E às vezes também acontece, meus irmãos, acredito que até mais talvez tenha sido esse o caso, porque em Atos 16:6, a Bíblia fala claramente que o Espírito impediu Paulo de fazer algumas coisas que ele tinha planejado. Ele tinha que ir pregar na Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito impediu, pelo menos temporariamente, para que ele fosse lá, tá? Então isso pode acontecer, ok? A gente precisa estar atento em relação a isso, e o fato de Paulo não poder ir lá com os irmãos em Corinto, isso gerou um problema, né? Porque os seus inimigos o acusaram de ser uma pessoa falsa, de ser uma pessoa enganosa, porque na verdade os falsos apóstolos, ou aquilo que ele chama mesmo na epístola de superapóstolos, eles só esperavam uma brecha para acusar o nosso irmão Paulo, né? Então, meus irmãos, mas ele continua mostrando que ele era de fato alguém de palavra, né? Tanto é que acredito que é 2 Coríntios 1:23, mostra claramente que Paulo não vai a Corinto exatamente para poupar os nossos irmãos lá de Corinto. Então havia um motivo, havia uma motivação pelo qual ele não pôde estar lá com eles. Mas isso não diminui o seu caráter, isso não diz que ele é uma pessoa que não cumpre com aquilo que fala. Muitas vezes vai acontecer de nós não conseguirmos cumprir aquilo que nós prometemos. Mas a verdade é que não está em nós, né? O problema não está em nós. Às vezes são as circunstâncias. Nós precisamos entender isso. As circunstâncias podem nos impedir de fazer alguma coisa que nós planejamos antes. Ora, eu mostrei aqui em Atos 16:2 que até o próprio Espírito impediu que Paulo avançasse, né? Pode acontecer também, né? Estava planejado, né? Mas o Espírito impediu que ele viajasse para a Ásia, tá bom? Então, imprevisibilidade também é um dos motivos, tá? Qual é a questão? Qual é o ideal na questão? E aqui a nossa lição também vai falar sobre isso. Qual é o ideal nessas questões? Primeiro, não jurar, né? Segundo, falar a verdade, porque nós não somos da mentira, irmãos. Nós somos da verdade. Sobre nós, espiritualmente, está o cinturão da verdade.
E eu achei interessante, né? Um determinado comentarista, ele fala que cada uma daquelas armas, ela está posicionada em um local ou para defender ou para fazer alguma coisa. No caso, o capacete da salvação para proteger a mente, né? O cinturão, na interpretação dele, está no abdômen, digamos assim. Aí ele interpreta como se fosse nessa parte do intestino, exatamente para expurgar, para expulsar toda imundícia, toda podriça relacionada à mentira. Então, a verdade faz esse trabalho. Expulsa toda podridão relacionada à mentira. Tá bom? Meus queridos, qual o ideal também nessa questão? Ser sincero, né? Todos vocês sabem o significado de sinceridade. Sincera, né? Então, não adianta fazer arranjos, não adianta remendar o vaso quebrado, botar uma cera, né? Que é o significado aí, sincera, sincera, sincera. Então não adianta, né? Então precisa ser sincero, tá? Qual o ideal nessa questão? Santidade no falar, que é o que está aqui, né? A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Por que, irmãos, deve ser sim, sim e não, não? Por que Jesus disse que é de origem maligna? Alguns estudiosos dizem que é maligna ou no sentido de má, né? A pessoa que não é sincera, não diz sim, sim ou não, não. A pessoa que diz outras palavras fora essas que nós falamos, ou que Jesus falou para ficar mais adequado, ela vai sofrer essa influência, ou pelo menos ela tem a maldade naquilo para o qual ela está jurando, naquilo para o qual ela está falando, porque não vai ter sinceridade ali. Então tem uma maquinação, talvez seja essa a expressão mais correta, né? Então significa também dizer que existe sim uma influência maligna, uma influência diabólica. Os irmãos sabem que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala de maneira bem dura aos fariseus da época, né? Falando sobre a questão da mentira, né? Então ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o início, desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Né? Meus amados, o que é que está dito nesse texto? O que é que está dito nesse texto? Por que é importante dizermos sim e quando fala ali de santidade no falar, essa expressão não é minha, tá bom, irmãos? Isso aqui é baseado no texto de R.N. Champlin, né? Santidade na linguagem é porque o nosso linguajar ele precisa ser diferenciado do linguajar do mundo. A nossa linguagem não é a mesma linguagem pagã, idólatra, maligna do mundo. A nossa linguagem ela é santificada no sentido de que ela não é relativizada. Não tem essa ideia de dizer que depende do seu ponto de vista. Você faz a sua própria verdade. Não é isto. Existe uma verdade, e essa verdade é Cristo, e ela não é relativizada. Não adianta dizer que existe um Cristo de uma forma
um Cristo de outra, né? Um Cristo místico, um Cristo mestre budista, como alguém já falou, ou hinduísta, né? Não existe essa ideia de um Cristo homossexual, como tem pessoas que querem dizer. Então, tudo isso são expressões não da verdade, mas da mentira em relação a Cristo. Eu estou me referindo em relação a Cristo. Então, o nosso linguajar é santo. A nossa linguagem é santa. E a expressão dessa linguagem santa é sim, sim, não, não. Porque o que vem depois disso é de procedência maligna. Então, quero dizer para vocês que nesse texto de João 8, 44, mostra alguns pontos importantes que eu vou falar rapidamente para você entender. Primeiro, o diabo tem filhos, porque sendo ele, e aí é um dos segundos pontos, sendo ele pai da mentira, porque aqui Jesus diz que ele é pai da mentira. Sendo ele pai da mentira, aquele que mente é filho do diabo. Ok? E é importante que a gente diga, meus amados, sobre essa questão de mentira e verdade, que existe até um dia declarado a mentira, o que eu acho uma coisa absurda, né? O dia da mentira. Por que não fizeram um dia da verdade? Mas se exalta a mentira. Então, aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Outro ponto importante, que nesse texto Jesus diz, ele não se apegou à verdade. Então, não houve verdade nesse ser. Tá? Outro ponto, se não há verdade nele, a linguagem dele também é mentirosa. Quando Jesus diz assim, nesse texto que eu li aqui para vocês, quando ele fala mentira, fala a sua própria língua. A linguagem dele é a própria mentira. Então, às vezes eu fico pensando como é complicado quando nós entramos nessa ideia de viver uma vida mentirosa. Porque, irmãos, meus amados, o que nós precisamos é de nos assemelhar a Cristo, ao Senhor. Longe de nós sermos taxados de filhos do diabo. Já pensou que coisa séria? Jesus, quando estava falando isso, estava falando com propriedade. É uma realidade dura, mas é a verdade. Porque eles viviam mentindo. Eles viviam falando a língua, o idioma de Satanás. Quando ele mente, ele fala o seu próprio idioma, a sua própria língua, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, longe de nós, o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não, conforme diz a palavra do Senhor, mesmo que soframos as consequências, porque inclusive o nosso comentarista, o pastor Zé, fala sobre isso, né? Não tem essa história de mentira santa, tá bom, irmãos? Isso é relativização da verdade. Não tem essa história de mentira santa. Não. Mentira é mentira, verdade é verdade. A gente não pode misturar as coisas. Mas, é como nós mostramos aí, tem um artigo que eu falo sobre isso, né, de uma história antiga, não é criação minha, mas tem essa história que diz que um dia a verdade e a mentira se encontraram, não é? E a mentira teria dito para a verdade, olha, como está lindo o dia, ensolarado, e esse lago aí está tão bonito. Elas se encontraram como se fossem uma paisagem. E a mentira convidou a verdade para que elas juntas tomassem um banho. E a verdade, como é sincera,
concordou em tomar o banho. Então o que é que acontece? A verdade tira as suas roupas de cima e entra no lago. E o que é que a mentira faz? Pega as roupas da verdade, se veste e vai embora. Qual é a moral da história, irmãos? A mentira muitas vezes anda com a roupa da verdade, mas a mentira continua sendo mentira na essência. Ela pode ter uma aparência de verdade, mas é mentira. Vocês entendem isso? Então, não é exagero dizer que nós precisamos atentar para as palavras do Senhor Jesus. Hoje se usa muito um versículo que fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem que ser verdade mesmo. Não pode ser a mentira fantasiada de verdade. Precisamos ter a verdade como base do nosso relacionamento, principalmente com o nosso Deus. Porque Deus conhece e sabe todas as coisas, tá bom? Terceiro ponto, irmãos, para nós seguirmos adiante. Esse tópico aqui nós acabamos já falando, né? Já explicamos sobre ele. E aqui o terceiro ponto que fala sobre honestidade, né? Honestidade. A palavra honestidade, ele está falando aqui, é aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Inclusive, a palavra honestidade vem do latim onus, que tem a ver com honra, tem a ver com dignidade. Olha, irmãos, são virtudes, tá bom? Essas coisas são virtudes que Deus deixou no homem. É interessante que às vezes você encontra isso numa pessoa que nem é cristã. Aí como é que pode aquela pessoa é tão honesta, é tão digna, mais do que muitos cristãos? Não se esqueça que a imagem de Deus, apesar dela ter sido corrompida, mas existe resquícios da imago Dei. É isso? A imagem de Deus no homem. Isso não quer dizer salvação, mas é um princípio para quem sabe no futuro essa pessoa encontre Deus verdadeiramente. Às vezes você vê ateus, pessoas que não acreditam em Deus, mas têm uma postura, têm um proceder melhor do que muitos cristãos, não é? E isso, volto a dizer, não quer dizer salvação, mas quer dizer que a imagem de Deus ainda reside um pouquinho ali naquela pessoa, tá bom? Então, precisamos ser correto, ser justo, ser verdadeiro nas nossas assertivas, né? Precisamos cada vez mais nos parecer com o Senhor. E aqui ele pergunta, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Meus queridos, eu até tenho aqui um outro gráfico que eu quero mostrar para os irmãos, né? Para a gente entender essa questão aqui dos juramentos, né? E aí nós já vamos praticamente encerrar com esse gráfico aqui, ok? Olha lá. Você tem aí no meio a palavra juramento, né? Nós já mostramos aqui porque o que a gente precisa fazer? Aqui ele está falando sobre essa pergunta, né? É possível ser honesto com nossas palavras nesse mundo? E aí a gente precisa também dar testemunho, que ele está falando sobre isso aqui, né? Aí você tem no meio aí a palavra juramento, né? Em relação ao juramento. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aprendemos aqui sobre o que é juramento, mostramos que, pelo que está na lição e que está na palavra de Deus, os juramentos naquela época eles estavam corrompidos, porque não havia uma espiritualidade na lei, uma essência espiritual na lei que mostrasse o que é ser
verdadeiramente honesto, digno, o que é de fato, como diz o nosso gráfico aí, andar em honestidade, em sinceridade. Olha, irmãos, essas virtudes, elas são divinas. Deus é um Deus honesto. Deus é um Deus sincero. E Ele deseja que nós venhamos a reproduzir o seu caráter aqui nesta terra. Então, preste atenção numa coisa. Nós falamos aqui que o juramento foi para dar validação a alguma coisa que se fazia, alguma coisa que se prometia. E a lei mostrou, na continuidade, que os homens fracassaram, né? Os homens juravam pelo céu, juravam pela terra, e Jesus condenou isso. Não jure pelo céu, não jure pela terra, porque no céu você tem o trono de Deus e na terra você tem o estrado dos seus pés. A onipresença de Deus está em todo canto. Esse deve ser o nosso ideal. Porque, veja, você está vendo aí a seta apontando para a presença de Deus? Se o meu andar, se o nosso andar for em honestidade, for em sinceridade, sabendo que estamos andando na presença de Deus, sabendo que Ele está vendo todas as coisas, sabendo que, eu vou usar uma linguagem apocalíptica, os seus olhos são como chamas de fogo, penetrante, no sentido de conhecer o que está dentro de nós. Eu estou dizendo, nós sabemos disso, tendo essa consciência, meus irmãos, que Deus sabe de tudo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ananias e Safira, eu não sei se eles foram engodados por Satanás, no sentido de eles perderem momentaneamente a consciência da presença real de Deus, inclusive através do seu espírito, naquele movimento ali, chamado aquele movimento cristão, aquele movimento do caminho, como se chamava, o movimento apostólico. Eles tentaram enganar a Deus. Na verdade, eles enganaram a eles mesmos. Tentaram mentir ao Espírito Santo. Na verdade, mentir a si mesmos. Tanto é que foi descoberto. Por quê, irmãos? Porque não andaram em sinceridade, não andaram em honestidade. Agora, quando o nosso andar é honesto, quando o nosso andar é sincero, e na presença daquele que vê todas as coisas, irmãos, você pode fazer ou não o juramento, porque o que vai valer aí é essa parte vermelha embaixo aí. A palavra do cristão. Veja, se eu estou andando na presença de Deus, em sinceridade, em honestidade, então nós vamos andar na verdade do Evangelho e a nossa palavra será suficiente, sem necessidade de juramentos, porque tudo que nós estivermos fazendo, prometendo, estamos fazendo na presença daquele que sabe, conhece todas as coisas e é Ele que vai nos julgar. Se fizermos assim, irmãos, nós podemos andar em sinceridade, porque nada vai depor contra nós. Então, meus queridos, essa é a nossa palavra nessa lição. Eu vou colocar os gráficos aí e eu espero sinceramente que você
acesse os gráficos, pegue essa pequena explicação e faça ainda o seu melhor, tá bom? Faça ainda o seu melhor. Nosso objetivo aqui é só ajudar. Não temos objetivo nenhum aqui de faturar com isso. Às vezes alguns irmãos mandam mensagem dizendo: irmão, coloque o seu nome e tudo, porque às vezes a gente esquece de colocar mesmo. Mas se você anda na verdade, você sabe, né? Você sabe quem foi que fez determinado trabalho. E mesmo que alguém pegue, coloque o seu nome, vai ser problema dele com Deus. O que eu quero é andar na verdade do Evangelho cada vez mais, com humildade, com sinceridade, com temor e tremor diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe, irmão. Dê uma semana de vitória para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.